Programa Valor Humano na Rede Assim está de volta e você sabe, esse programa é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. E você pode acompanhar os nossos programas no rádio, no celular, na internet. Tá gostando da entrevista? Quer compartilhar com as pessoas? Entra lá no youtube.com/Rede Assim, entra no nosso site, também tem acesso a uma série de notícias e informações no nosso portal redeassim.com. Hoje conversamos aqui com Andréa Goulart, uma psicóloga clínica e escolar. Estamos falando sobre o encantar a pessoa com ela mesma. Andréa, você começou no ramo de publicidade e propaganda. Como isso aconteceu na tua vida, essa transição da publicidade para a psicologia? Bom, Rafael, começa até um pouco antes, no meu segundo grau, quando eu fui fazer patologia clínica, porque eu queria até seguir a área de medicina, ou para pediatria ou psiquiatria. Mas os caminhos, né, vão levando a gente. Eu acabei prestando também vestibular para propaganda e marketing. Tinha passado em São Paulo, passei em Taubaté, acabei fazendo propaganda e marketing. Me encantou toda aquela parte de mídia, de atendimento, de eventos. Você chegou a atuar por 2 décadas nessa área, né? 20 anos eu fiquei nessa área. E durante esses quase 20 anos, sempre com contato com o público, né? O marketing, a elaboração de campanhas, você tem que ver qual é o produto, o que ele oferece para as pessoas, como você vai divulgar aquilo mediante não só toda aquela concorrência, mas como atingir o seu público-alvo. Então, você tem que ter uma série de estratégias e comunicação para atingir a sua meta e seus objetivos. Sempre em contato com o público, num desses caminhos, desses atalhos, eu acabei me deparando também com a parte de terapia holística, na qual eu comecei a estudar bastante sobre isso e ver que tudo realmente estava muito conectado. Nós não somos um ser isolado. Comecei a estudar sobre o corpo humano, sobre psicologia analítica. Então, eu fui me aprofundando cada vez mais nesse assunto. Então, eu falo que nós somos reflexos. Você tem uma dor no fígado, não dói o fígado, dói a cabeça. É entender que o termo holístico vem de holos, que é o todo, né? Perceber que uma coisa tem relação fortíssima com a outra, né? E como que às vezes a gente não percebe, né, o impacto de um problema emocional na minha saúde, por exemplo, da minha saúde no meu desempenho no trabalho, assim, uma coisa com a outra, né? Isso, e aí eu falando só do físico, né? Por exemplo, uma dor no fígado não dói o fígado, dói a cabeça. Às vezes a coluna dá dor de cabeça, e não só a dor na coluna. Só que nós também temos as emoções. E muitas das nossas doenças são psicossomáticas. Então, eu comecei a me interessar muito por estudar ainda mais sobre psicologia, sobre neuropsicologia, ver como que funciona isso, e fui prestar o vestibular para psicologia, onde eu fui aprofundando mais ainda os meus conhecimentos. Tem uma coisa que é interessante, aquele momento da virada, né? 20 anos de uma carreira, né, uma reputação construída, e você abrir mão para agarrar algo novo que é a psicologia. Como você criou essa coragem, esse desejo? Porque eu não abri mão. Ah, que legal. Porque até para a gente ser psicólogo, a gente tem que fazer um marketing. Quando a gente faz um planejamento de atuação, você é um psicólogo, onde você vai atuar? Como você vai atuar? Qual é a demanda? O que tem, o que não tem naquela região? Aonde estão os nichos de mercado? Ali você entra com a parte da psicologia, porque o marketing atua em todas as áreas. Ele não é uma área só. E ele lida com o ser humano. A psicologia lida com o ser humano. Então, basicamente, eu não tive que descartar uma em função da outra. Eu agreguei. Engraçado que tudo é questão de ponto de vista, né? Muitas pessoas olham para uma carreira na qual elas estão frustradas ou não estão mais satisfeitas, ou olham para outra que ela teria grande potencial, olham para elas, mas eu vou abrir mão disso? Não necessariamente. Você não abre mão. Você, na verdade, você não precisa olhar para aquilo que você perde. Na verdade, você olha para tudo aquilo que você conquista e pode aproveitar das suas experiências passadas, né? Com certeza. Nada é perdido. Conhecimento não ocupa espaço na cabeça. Eu sempre falo isso. E em algum momento a gente sempre usa, ou para a gente, ou para orientar alguma outra pessoa. E a gente fechou o nosso último bloco falando sobre a questão da crítica e da autocrítica que as pessoas possuem e que mina a capacidade delas de aproveitar, viver o seu máximo potencial. Como você atua convertendo, né, essa questão da crítica na autoestima, em acreditar em si mesmo e ir lá fazer o que deve ser feito? Olha, Rafael, são diversas as ferramentas, Maravilha. Mas a principal tem até uma frase
célebre do Jung, que ele fala assim, você pode dominar todas as teorias, mas ao cuidar de um ser humano, seja outro ser humano. Então, é basicamente isso, você tem que ter empatia, você tem que buscar colocar no lugar da outra pessoa. É difícil isso, é muito difícil, não é fácil, porque você imagina a dor do outro, você não está sentindo a dor do outro. Então, eu falo assim, é algo que é muito delicado, você tem que ir com muito cuidado, você tem que ter empatia, tem que ter sensibilidade. Mas uma coisa que eu vejo muito é que na hora certa também, quando a gente entra com algumas ferramentas e uma delas é o lúdico, independente se é criança, adolescente, adulto, idoso, é muito rico. E aquilo começa a acessar a pessoa. É uma das formas que acaba acessando as pessoas e transforma. Rico que a gente vai procurar fórmulas prontas. E o mais poderoso, na verdade, é não ter uma fórmula pronta, é ter, sim, uma série de experiências, de vivências e até as suas ferramentas para, junto com a pessoa, construir o caminho da sua autovalorização. Interessante você falar sobre a questão lúdica. Como que o lúdico pode ser usado no momento clínico? Com qualquer faixa etária, você Qualquer pergunta? faixa etária, sim. Bom, depende da forma. Às vezes a pessoa encara uma situação com muita seriedade. Aquele pesaroso, difícil. Às vezes é tão assim, e de repente você tem uma sacada e você coloca assim, mas já pensou desse jeito? Não, às vezes a pessoa não pensa e ela solta um sorriso, ela fala assim, meu Deus, nunca pensei nisso. Então, assim, é sensibilidade mesmo. E a gente nunca sabe quem vai vir até a gente, qual é a queixa que ela vai trazer, qual é o problema. Cada um é cada um tem uma história. Então, tem que ser mesmo aquela coisa da sensibilidade, de você sentir. Porque, lógico, eu não vou usar a brincadeira no momento que a pessoa está chorando. Não, aí seria inadequado. Mas, na hora que a gente está conduzindo, realmente você consegue usar isso. E a hora que consegue até transformar. Uma brincadeira, um jogo, uma história, esse é o poder da metáfora. Às vezes a gente dizer para a pessoa, se comporte assim, veja de outra forma, não tem poder, porque é de fora para dentro. O gostoso do lúdico é que ele tem o poder de despertar de dentro para fora a percepção da pessoa sobre como construir novos rumos na sua vida. A gente conversa mais sobre isso e outros assuntos ricos de como criar poder na vida das pessoas na volta do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.